Olá pessoal, meu nome é Marco Menelau, sou médico, escritor e pesquisador. E estou aqui hoje no canal, o canal de Medicina Natural e Psicomedicina, para trazer um assunto que talvez você não conheça, que chama-se bioidentidade. O que seria bioidentidade? Bioidentidade das moléculas, bioidentidade das substâncias que existem na natureza. O que seria isso? E qual a importância que isso tem para a sua saúde? É isso que a gente vai discutir aqui hoje no canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Bem, bioidentidade, gente, é característica das moléculas naturais que existem nas plantas, nas frutas, nas verduras, no mundo da natureza, certo? E quando você ingere essas substâncias, elas vão ser compreendidas e vão ser devidamente assimiladas pelo nosso organismo. Quando uma molécula é natural, o corpo compreende que aquela molécula é da natureza e sabe o que fazer com ela. Aí temos uma questão interessante. Quando uma substância não é natural, ou seja, ela foi sintetizada no laboratório, ou ela foi modificada quimicamente por um processamento, essa substância vai entrar em nosso corpo e vai gerar problemas. Porque o nosso organismo não vai reconhecer aquela substância, não vai saber o que é aquilo e não vai saber lidar com aquilo ali. Bioidentidade, gente, é um fato. Essa é a questão fundamental. Então, são moléculas que já existem em nosso corpo, por isso são bioidênticas, ou seja, semelhantes àquelas moléculas que o nosso corpo tem. Por exemplo, algumas substâncias que o nosso corpo sintetiza, como por exemplo o mio-inositol, como por exemplo o ácido alfa-lipoico, que são substâncias, inclusive na internet você encontra muita pesquisa sobre isso, muitos vídeos sobre isso também. O nosso fígado fabrica e existe nos alimentos. Então, quando você se alimenta do ácido alfa-lipoico que existe na comida, você está ingerindo algo que já tem no seu corpo, que o seu corpo sabe lidar com aquilo. Quando você toma, por exemplo, um suplemento de vitamina D3, a vitamina D, o que acontece? Aquilo é bioidêntico. Então vai entrar no teu organismo e o teu organismo vai saber o que fazer com aquilo. Qual a importância dos bioidênticos para a saúde da gente? Ora, total. Veja bem, a gente sempre ouve falar que o ideal é que a gente coma alimentos vivos, alimentos crus, alimentos orgânicos, alimentos o mais natural possíveis, certo? Quando você come um alimento natural, que não vem em plástico, que não vem em embalagem, que não vem em pacote, certo? O que está acontecendo? Você está absorvendo os nutrientes bioidênticos. Você está absorvendo o alimento como ele é na natureza, sem nenhuma modificação, sem nenhum tipo de transformação, de processamento, de cozimento, não passa pelo fogo, não há nenhuma alteração daquelas moléculas, elas estão totalmente bioidênticas. Então o teu organismo vai conseguir metabolizar tudo aquilo de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais tranquila e sem nenhum efeito colateral. É interessante, quando você observa a bula, por exemplo, de um medicamento químico feito no laboratório, que não é bioidêntico, você vê uma série de efeitos colaterais. Isso não é por acaso. Não sendo bioidêntico, o medicamento vai entrar no teu organismo e vai provocar uma série de reações negativas, que nós chamamos de efeitos colaterais. A bioidentidade é importante porque quanto mais você se alimentar, você ingerir, você consumir tudo que seja bioidêntico, melhor vai ser para a sua saúde. Hoje em dia existem os hormônios bioidênticos. É totalmente diferente um hormônio bioidêntico de um hormônio fabricado sinteticamente no laboratório. Porque existe uma questão comercial por trás disso, inclusive. Para que um laboratório possa ter uma patente de uma determinada substância, de uma determinada molécula, ele precisa provar para todos que aquela molécula não existe na natureza. Ou seja, ela precisa ser não bioidêntica. Quando ele prova que aquela molécula não existe, ele patenteia aquela molécula e lança o medicamento. Só que isso é um engodo, porque aquele medicamento você vai ingerir e o teu corpo não vai saber o que fazer com aquilo. E como ele não sabe o que fazer com aquilo, ele vai ter que se reinventar. E vão haver vários processos, várias alterações dentro da fisiologia para que o corpo possa se adaptar àquele medicamento, principalmente
se o medicamento for tomado todos os dias de uma maneira crônica. E essa adaptação, ela é maligna, ela vai gerar efeitos colaterais. E vai gerar doenças colaterais no futuro, principalmente se aquele remédio for tomado várias vezes ao dia e durante um tempo muito prolongado. Essa é a importância dos bioidênticos. Não estou querendo aqui dizer que não é para tomar medicamentos. Existem momentos em que vale a pena o risco-benefício, para que a gente ingira medicamentos, para que a gente consuma medicamentos alopáticos. Tem alguns momentos em que a gente está precisando realmente deles. Numa emergência, num caso em que a gente esteja com muita dor, num caso em que a gente esteja com uma inflamação exacerbada demais. Nós podemos citar o exemplo de uma asma, por exemplo, muito grave. Tem que tomar medicamento alopático sim para sair da crise. Agora, é importante que a gente possa colocar nessa equação muito mais alimentos naturais, orgânicos, integrais. Porque na integralidade do alimento, ele vai estar totalmente bioidêntico. A alimentação só é bioidêntica quando ela é pura, sem nenhum tipo de cozimento, sem nenhum tipo de fritura, sem nenhum tipo de processamento químico, que é o que acontece com a indústria alimentícia. Tudo que você for comprar de pacote, minha gente, vem em pacote, vem em saco, vem em caixa, não é bom para você. Se você come, a maioria de sua comida é comida industrializada, você vai ficar doente na certa. Porque o teu corpo não vai reconhecer aqueles nutrientes como bioidênticos, porque eles foram modificados. Temos uma questão muito importante aí, a questão do açúcar refinado. Muita gente confunde, inclusive colegas médicos, falam, glicose e açúcar é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, minha gente. A glicose é um carboidrato que existe na natureza de uma forma natural, bioidêntica. Quando você faz um processamento de refino da cana-de-açúcar ou da beterraba para produzir o açúcar refinado, o açúcar cristalizado, vão haver uma série de modificações químicas por esse processamento. E aí a molécula de glicose e a molécula de frutose vão se alterar quimicamente e vão deixar de ser bioidênticas. A partir daí, a reação que elas vão fazer no organismo vai ser completamente diferente. Portanto, existe muita diferença entre a glicose que existe numa fruta e a glicose que existe no açúcar branco refinado. Não há quase nenhuma semelhança entre as duas coisas. A única semelhança é que é doce. Porque quando a glicose que entra no seu corpo vem de um açúcar refinado, essa glicose vai promover reações completamente diferentes daquela glicose que é bioidêntica. Então não podemos confundir uma coisa com a outra. E é isso que acontece com relação à frutose. Existem muitos vídeos na internet, existem muitos médicos e pesquisadores que estão afirmando que a frutose faz mal, que a frutose é um veneno. Eu não acredito nisso. A frutose não é um veneno. Eu estou falando da frutose bioidêntica, da frutose que existe na fruta. Ela não é venenosa. Você pode comer fruta à vontade, que não vai se envenenar jamais. Isso aí é uma ideia errada que estão divulgando. Porque é preciso que a gente estude profundamente as coisas para poder a gente ver a diferença entre a frutose que existe no açúcar refinado e a frutose que existe numa fruta. Uma é néctar, uma é saudável. A fruta é saudável. A frutose da fruta ela é bioidêntica. O teu corpo vai compreender quando ela entrar dentro dele e vai saber o que fazer com ela. A frutose que existe no açúcar refinado é uma frutose venenosa, é uma frutose tóxica. Ela foi transformada, a molécula dela não é a mesma. E essa sim faz mal. Quando você ingere a frutose que vem do açúcar refinado, essa sim é venenosa. Então tem que fazer essa diferença aí. Comam fruta. Fruta é um dos melhores alimentos que existe. Não caiam nessa onda que estão propagando por aí de que fruta é veneno. Fruta não é veneno. Veneno é tudo aquilo que a gente transforma, que a gente processa, que a gente altera. Tá? Isso aí sim é veneno. O açúcar refinado, ou aquele açúcar cristalizado, o açúcar cristal é veneno. A fruta não. Então vejam a importância da bioidentidade, da gente conhecer essa ideia da bioidentidade, o quanto ela é interessante para esclarecer muita coisa. Então, quanto mais você come alimentos naturais, alimentos integrais, quanto mais você ingere comida saudável, comida orgânica, comida viva,
mais você vai estar enriquecendo o seu corpo de uma série de nutrientes bioidênticos. E o seu corpo vai saber o que fazer com aquilo. Vai saber assimilar tudo aquilo para regenerar os tecidos, para melhorar o funcionamento da fisiologia, para te dar mais energia, mais vitalidade. Isso aqui é o mais importante. Então, é fugir de alimentos industrializados, é fugir de alimentos de pacote, de caixinha, de saquinho e comer os alimentos que vêm das plantas, das árvores, das verduras, das frutas, crus, vivos e orgânicos. Esse é o ideal para a gente tentar fazer, mesmo que a gente não consiga 100% disso, esse deve ser um ideal para a gente. Quando nós fazemos qualquer adição, quando nós colocamos qualquer substância a mais no alimento, quando a gente submete aquele alimento ao fogo, seja através de fritura, de cozimento, você vai destruir as moléculas do alimento, transformar elas em não bioidênticas. E com isso você vai fabricar toxina. Este é o lado negativo da alimentação cozida. Quanto mais o alimento for cru, mais ele vai ser vivo, mais ele vai ser saudável para você. O ideal é que a gente tenha pelo menos 50% a 60% de alimentação crua por dia. E isso a grande maioria das pessoas não faz. Quanto à questão da bioidentidade, é interessante a gente abordar a questão das vitaminas. As vitaminas bioidênticas e as vitaminas sintetizadas. Bem, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas aqui eu posso pincelar alguma coisa interessante. Quando você ingere uma vitamina totalmente bioidêntica, o seu corpo vai reconhecer aquela vitamina e vai inseri-la dentro do processo fisiológico dele, tranquilamente. Quando a vitamina é sintética, algumas vitaminas sintéticas não são interessantes. Mas algumas vitaminas podem ser sintéticas, elas são bioidênticas, e outras não são bioidênticas. E não vão funcionar direito. Não vão ter a eficácia que você está desejando delas. A vitamina C, ela é bioidêntica, certo? Pode ser ingerida. E a vitamina D também é bioidêntica, sem problema algum. Agora, as vitaminas do complexo B, a vitamina B12, a vitamina E e a vitamina A não são interessantes de ser consumidas na sua versão sintética. Então você deve procurar as fontes naturais dessas vitaminas. Como, por exemplo, a vitamina E existe muito no óleo de abacate. Então a cápsula de óleo de abacate é uma excelente fonte de vitamina E totalmente bioidêntica. E ela existe para vender em qualquer casa de produto natural. Então, gente, a questão da bioidentidade é das mais importantes para a saúde. A gente deve ingerir alimentos naturais, como eles existem na natureza. Assim, eles são bioidênticos, nosso corpo vai reconhecê-los e vai saber o que fazer com eles. Aí assim, nós praticamos a medicina natural. Nós ajudamos o nosso corpo com nutrientes fantásticos, para que ele possa se restaurar, se regenerar e ter mais saúde e vitalidade. Ok, gente? Era esse o recado que eu tinha aqui para dar para vocês hoje. A bioidentidade é algo fundamental para a saúde. A gente precisa estar ligado nisso aí 24 horas por dia para tentar ingerir cada vez mais produtos naturais e bioidênticos. Fico feliz por poder compartilhar esses conhecimentos com você aqui hoje. Espero que o vídeo tenha sido claro, que você tenha entendido perfeitamente aquilo que eu quis comunicar a vocês. E torço para que vocês, a partir de agora, possam cada vez mais ingerir produtos naturais. Se você gostou do vídeo, dá um like, curte, se inscreve no nosso canal, para que esse pensamento da nova medicina, da medicina natural, possa crescer cada vez mais e que as pessoas possam se voltar para se conectar com a Mãe Natureza, que é certamente um caminho fantástico de cura e regeneração. Ok? Um grande abraço.